Gurizada, o negócio é o seguinte, eu reconheço e admito que eu vou ser pretensioso neste vídeo. Eu vou ter a pretensão de dar a saída para os clubes de futebol, especialmente os brasileiros, e aqui para a dupla Grenal, para o pós-pandemia. Toda a sociedade foi impactada com o Covid-19 e eu tenho, uma pretensão, a solução para que os clubes consigam emergir desta crise. É verdade que é uma solução a médio e longo prazo. Antes eu queria te convidar para te inscrever no canal, dá o teu like, vem para cá para falar sobre futebol, sobre dupla Grenal, sobre seleção conosco. Tá falado? Te inscreve, dá o teu like, comenta, vem para cá, pode divergir, fica à vontade, mas tu tem que estar inscrito. Te inscreve aí, é fácil, não dói nada, te inscreve. E é claro, eu tenho feito o alerta para que todo mundo esteja muito bem informado, a informação correta e adequada vem antes da prevenção. O primeiro passo para a precaução, para a prevenção adequada é você estar muito bem informado, distante de fake news. Cuidado com o que você compartilha aí no seu e-mail, no seu WhatsApp. E fique ligado, né? Esteja muito bem informado, que aí você vai conseguir fazer uma prevenção adequada e cuide dos idosos que estão ao seu redor. A pandemia impacta todos os segmentos da sociedade e bate de cara com o futebol, não há nenhuma dúvida. Todos os clubes estão revendo o orçamento, pensando em venda de atletas. O Grêmio tem reiterado que precisa vender um jogador. O Inter não diz isso publicamente, mas também fala que se tiver uma proposta irrecusável, e a gente sabe que nem precisa ser tão irrecusável assim, vai ter que se desfazer de algum jogador para equilibrar as suas contas. A solução para que os clubes consigam sair financeiramente equilibrados, ainda que seja a médio prazo, ela não é mágica. A gente tem que imaginar que as receitas de televisão irão diminuir. Eu não vou dizer que elas vão acabar, mas elas vão diminuir porque os direitos televisivos também vão diminuir. E os patrocínios de quem investe em futebol também vai diminuir. Isso para a confederação, isso para a federação, chega nos clubes. Portanto, contratar e investir vai ser muito mais difícil. E, portanto, vender também. Porque os clubes da Europa que chegavam aqui antes com 30, 40 milhões de euros, agora vão chegar com 10, com 12, com 15, em algumas exceções com 20 ou com 25. Mas o mercado vai diminuir. Se em toda a sociedade vai diminuir, no futebol não vai ser diferente. Talvez os ingressos de jogos tenham que ser reduzidos, mensalidades para sócios também, preço de camiseta também, então o futebol vai diminuir. Eu não sou inventor, eu não inventei a roda, eu não botei o ovo de Colombo, mas eu pensando e refletindo, eu tenho aquele que eu acho que é o melhor caminho. Eu estou falando das categorias de base. É aí que os clubes têm que começar a pensar agora para fugir da crise da pandemia. Não é uma solução de curto prazo, mas é uma solução que ali na frente pode dar excelentes resultados. E este é o momento ideal para que se faça esse planejamento. Eu estou falando de planejamento sério e competente. Não de colocar um amigo lá para dirigir a base, vamos falar aqui do Internacional ou do Grêmio. Eu nem estou dizendo que isso acontece. Aliás, eu tenho que aqui fazer um parênteses, que o Grêmio está um passo à frente no Inter. O Grêmio tem hoje 4 brilhantes no seu time. O Grêmio tem o Everton, que é jogador campeão da Copa América como protagonista da seleção brasileira. O Grêmio tem o Matheus Henrique, que já desperta atenção, já está no radar de grandes clubes do futebol europeu. O Grêmio tem o PP, ainda que o Renato insista em colocá-lo na reserva, é jogador expressivo, tem bola, já deveria ser titular do Grêmio e logo também será assediado. E o Grêmio tem, na minha opinião, o que é o melhor de todos, que é o Jean-Pierre, que ali na frente, quando o futebol voltar, vai ser titular do Grêmio. O Renato não é maluco, é inteligente, vai colocar o menino Jean-Pierre como armador desta equipe. São 4 brilhantes. Além deles, o Grêmio tem o Tassiano, que é um jogador no máximo regular, é um jogador para compor grupo, mas está lá, está surgindo, é um jogador que pode se afirmar. Acho que não é um jogador para ser titular do Grêmio, mas tem entrado aí, está no banco, e é um jogador que pode render alguma coisa ali na frente. O Grêmio tem o Darlan,
que surge também como meio-campista, como alternativa ali na frente. O Grêmio tem o Friso também, jogador de meio-campo. O Diego Rosa, que é de meio, mas é um pouco mais avançado, e tem um atacante Elias, só para citar alguns. Portanto, o Grêmio está um passo à frente do Inter do ponto de vista, neste momento, o Inter ali atrás, e eu já fiz um vídeo sobre isso, que a diferença já está justamente na prata da casa, na base, a diferença do Grêmio ter conquistado títulos representativos nos últimos anos e o Internacional não. O Inter vinha lá no começo dos anos 2000, no começo desse século, formando e vendendo muitos jogadores. O Internacional teve Daniel Carvalho, o Internacional teve Nilmar, o Internacional teve o Oscar, o Internacional teve Alexandre Pato, Luiz Adriano, Tyson, Fábio Rockenbach, depois inclusive passou pelo Grêmio, só para citar alguns. E hoje o Internacional não consegue mais ter vendas tão representativas, como por exemplo o Internacional teve o Damião, que não formou, trouxe lá do Ibirama de Santa Catarina, mas foi lapidado no clube e o presidente Giovanni Luiz conseguiu fazer uma excelente venda. Hoje o Internacional tem um titular, que é zagueiro, que é sempre um pouco mais desvalorizado, que é o Fux, que é zagueiro titular do time de Eduardo Cudê. O Internacional tem também o Roberto, que é zagueiro, tem o Heitor, que é lateral, que surgiu, mas são todos jogadores assim, com exceção do Fux, num patamar entre o mediano e o bom, né? O Johnny, volante, que está surgindo bem, Nonato, que já está há algum tempo no time titular, Praxedes, revelação da Taça São Paulo. O Internacional tem a seu favor o título da Taça São Paulo. Acabou de vencer, mas o Grêmio também foi bem na Taça São Paulo. Foi até a final e perdeu nos pênaltis para o rival, para o Internacional. Aliás, a dupla tem conquistado nos últimos anos bons resultados aí, ou em campeonatos nacionais sub-20, ou na Taça São Paulo, como foi nesse ano que o Internacional conquistou o título. Peglow, centroavante do Internacional. O Peglow é um bom menino, esse é um expoente, esse pode surgir bem, ainda precisa se afirmar. A exemplo do Guilherme Pato, né, que já está aí no grupo principal Cudê. Então o Guilherme Pato também é um jogador que pintou muito bem na Taça São Paulo. O Cezinha, embora um pouco franzino, foi um dos expoentes do time campeão da Taça São Paulo em janeiro deste ano. O Internacional também tem, mas o Grêmio está um passo à frente porque vem revelado mais jogadores. O Grêmio revelou o Arthur, o Pedro Rocha, agora o Everton. O Everton hoje está junto com o Bruno Henrique emparelhado ali como os grandes jogadores em atividade no futebol brasileiro. O Everton foi titular na seleção brasileira na última Copa América. O Grêmio tem jogadores importantes também na seleção olímpica, como o Matheus Henrique, como o PP, o Jean-Pierre, se não tivesse machucado também poderia lá estar. Então, assim, a dupla Granal tem que fazer um trabalho de base competente. Isso que se tem no futebol profissional, de ter um diretor remunerado, executivo, é o que eu recomendo para as categorias de base. Vale agora o investimento, que sempre é menor na base, tem que começar lá, com os dentes de leite, como se chamava antigamente, meninos de 10, 12 anos, um trabalho eficaz, competente, com olheiro. O Inter até tem contratado jogadores aí do mercado argentino, principalmente, trouxe agora, já tinha contratado o Martin Sarrafiori, que não vingou ainda como titular da equipe, mas o Inter está tentando garimpar também no mercado latino-americano. Acho ótimo, mas tem que olhar para o mercado interno, para o mercado brasileiro, para o interior do Rio Grande do Sul, para ver se não tem mais joias espalhadas por aí, como já em mercado do Paraná, que já rendeu para o Internacional também jogadores importantes. Então, assim, a dupla tem que fazer um trabalho eficaz, ter bons treinadores na base, ter bons diretores na base, fazer um trabalho detalhista, um trabalho com base científica, contratar jogadores jovens que possam render. Um jogador do tamanho do PP paga o investimento de anos. Um jogador do tamanho do GPR ou do Everton paga o investimento de década na categoria de base. Então a dupla Granal não pode mais perder tempo. Esta é a solução financeira para a pandemia nos clubes de futebol. Formar bons jogadores, que eles deem a contribuição na equipe, como os jogadores do Grêmio já estão dando, e que ali na frente eles possam ser negociados para que as contas sejam equilibradas. Ficar tentando apenas contratar de fora medalhões não vai mais ser possível. E o mercado diminuiu. Um jogador que hoje vale 30 milhões de euros, para a Europa ele já está valendo 20, 22 talvez. O mercado vai diminuir de tamanho. Então tem que se fabricar mais jogadores deste porte para que se tenha as contas equilibradas. E até para que daí, eventualmente, se possa fazer um investimento num medalhão, num jogador mais rodado. Mas Inter e Grêmio tem que encontrar isso como solução. Trabalho competente, trabalho eficaz, trabalho sério na base, que vai demorar 3, 4, 5 anos, mas que ali na frente vai render os frutos necessários para as contas
dos clubes de futebol do Brasil e vale aqui para a dupla Granal. Feitoria gurizada! Vai, um abraço.